e de receber, Senhor, azeite. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Diga comigo: o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de riqueza, não de pobreza. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Dá forte o teu aplauso, abre a tua boca e glorifica o Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Santo de Israel. Tu és bendito eternamente. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Santo dos Santos. Te adoramos, Jesus, te adoramos, ó Rei dos Reis. Honra e glória ao Santo dos Santos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tome assento, amados. Uma das coisas mais valiosas que existe para o ser humano é a família. Nada se compara à família. Mas se você perguntar para um pai e para uma mãe, por mais que o casal se ame, o tesouro deles é os filhos. Não é verdade? Nós amamos os nossos filhos de uma forma impressionante. Agora imagine que nós somos pecadores, falhos, errados e amamos dessa forma. Amamos os nossos filhos. Imagine Deus, Pai, perfeito, santo, com amor puro, quanto Ele não ama o seu filho. E o texto diz: um filho se nos deu. Um filho nos foi dado. Não existe época mais maravilhosa do que trazer a lembrança que Jesus Cristo nasceu. Quando comprava os presentes das crianças nesse mês, eu dizia para eles: isso aqui é porque Jesus nasceu. É porque Jesus foi o presente maior que nós recebemos. É por isso que você está recebendo o presente, para você trazer a lembrança que alguém te ama muito. E aí João 3,16 declara: porque Deus amou o mundo e deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja lá o verso 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Deus envia seu Filho para me salvar, para te salvar. Te salvar da rebelião dos nossos corações, para nos salvar do nosso ódio, da nossa amargura, para nos salvar da nossa inveja, do nosso ciúme. Porque é impressionante como uma pessoa sem Deus fica rancorosa, de mal com a vida, nada presta, nada serve. Mas quando Jesus Cristo entra naquele coração, entra a paz, entra a alegria, entra o amor de Deus, entra a temperança. A pessoa passa a ser uma pessoa equilibrada, tendo bom senso. Que presente maravilhoso que Deus nos deu. E no verso 18 declara:
não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. O que nós temos feito da pessoa de Jesus Cristo não se trata dele, mas de nós. As pessoas, elas pecam, falham, e aí tentam encontrar alguém para dizer por que não vai à casa do Senhor. Aí tentam encontrar uma desculpa de por que se afastou do caminho do Senhor. Meu irmão, não inventa desculpa. Se você pecou, se arrependa. Não jogue a responsabilidade da sua comunhão com Deus para os outros. Assuma a responsabilidade de dizer: Jesus me amou, perdoou os meus pecados, me lavou, me deu a alegria da salvação, e mesmo assim eu o traí. E mesmo assim eu falhei com ele. E mesmo assim eu o decepcionei. Mas eu venho diante de ti, meu Senhor, te pedir que me perdoes, que novamente me laves no seu sangue, que novamente me purifique, que novamente me santifique, que novamente volte a dar-me a alegria da tua salvação. Não deixe o inimigo te engodar, que você possa estar firmado, que a tua salvação está em Cristo, o teu caminhar está em Jesus, o presente ele veio. Mas quando nós não queremos reconhecer que somos pecadores, nós rejeitamos o Cristo, porque não queremos declarar que falhamos. Não faça dessa forma. Reconheça que você é falho, que você é pecador e que você precisa do Cristo. Não é nenhuma nem duas vezes em que estive evangelizando e as pessoas dizem assim: mas eu não faço nada de errado. Declara abertamente: eu não faço nada de errado. Como que alguém olha para si mesmo e não enxerga nada de errado? É porque não quer ir para a luz, se esconde nas trevas. Casa que não tem boa iluminação, sempre os cantos estão sujos. Sempre tem uma sujeira, mas ninguém enxerga, até que se troca as lâmpadas. E aí você vê que a geladeira está suja, os móveis estão sujos, o chão está sujo. Assim é a nossa vida, se não há luz, se nós estamos nas trevas, não enxergamos as nossas falhas, não enxergamos os nossos pecados, mas se nos voltarmos para a luz, que é Jesus, se nos voltarmos para a sua palavra, que é lâmpada para a nossa vida, meu irmão, nós vamos enxergar as nossas falhas, os nossos erros. E quando nós enxergamos as nossas falhas, nós podemos corrigi-las, nós podemos retirar da nossa vida. Que o presente de Deus para você não seja rejeitado pela soberba ou pela arrogância. E talvez você esteja dizendo: não, mas eu aceito, por isso que eu estou aqui. Não é verdade. Nós podemos estar dentro da casa do Senhor, disfarçando ser da luz, e sendo arrogantes no nosso coração e dizendo: em mim não há erro. Eu não faço essas coisas. Porque às vezes nós identificamos algum pecado como traição, como adultério, como roubo. Mas existem pecados que a gente às vezes não enxerga. A nossa soberba, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, que está operando dentro de nós, que nos aborrecemos com o sucesso dos outros, que não aceitamos ver o outro bem,
mas aparentemente está tudo certo, mas lá no nosso coração algo vai mal. Mas nessa manhã, o Senhor Jesus diz: eu quero entrar na tua vida, quero entrar na tua casa e quero ser a luz, quero ser o castiçal da tua casa. Eu quero iluminar o teu casamento, quero iluminar a vida dos teus filhos, eu quero iluminar o teu caminhar. E você não vai mais andar na luz dos homens, mas na luz de Deus. E você não vai mais resplandecer como simplesmente um homem, mas como um filho de Deus, uma filha de Deus, em tuas obras, em tuas atitudes. Aleluia. O verso 20 declara: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Que coisa gloriosa! Quem está tentando fazer a vontade de Deus, cada vez quer estar mais perto de Deus. Perceba que quando você está bem espiritualmente, você não quer perder culto. Quando você está bem espiritualmente, você não deixa um dia sem ler a palavra de Deus, não passa um dia sem você tirar tempo para orar. Mas quando você não está bem, você passa a faltar nos cultos. Você passa a deixar de orar, deixar de estudar a palavra de Deus. Você se afasta do Senhor. Por quê? Porque você não quer ouvir algo que venha mexer contigo. Mas quanto mais você está na luz, tanto mais você quer entrar. Deus, antes mesmo de você nascer, já te amou. E já viu o teu pecado, já viu o teu erro e quis te salvar. Diga comigo, 700 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de 2.700 anos atrás. O profeta Isaías escreve, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que coisa impressionante! O profeta, ele descreve o que vai acontecer 700 anos para frente, falando do Cristo que viria. Mas se nós voltarmos lá atrás, quando a mulher peca, quando a mulher falha, Gênesis 3:15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que o texto está dizendo? Vai nascer um da semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o seu calcanhar, mas essa pessoa, essa semente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. E entenda uma coisa, é a semente da mulher, porque Maria concebe de maneira virgem, ela não teve relacionamento com o homem, e gera um corpo para o Cristo. Diga comigo, gera um corpo. É somente a semente da mulher, um corpo que provém unicamente da mulher, e gera ali um corpo para o Cristo. E antes mesmo de todas essas coisas acontecer, João 1:1, veja lá o que diz, Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Diga comigo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, meus irmãos, nada do que foi feito se fez. Nada. Ou seja, tudo que existe foi feito por intermédio do Verbo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 9, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo, andava no mundo, mas as pessoas não o conheceram. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe por que aquela porta se fechou? A porta dourada em Jerusalém se fechou? Porque eles rejeitaram o Rei dos Reis. Eles rejeitaram o Messias. A porta se fecha. Até que ele volte. Está entendendo? Jesus veio, nasceu, mas os seus não o receberam. Os seus não quiseram saber dele. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Verbo encarnado veio e nós o recebemos, o aceitamos em nossa vida. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra que Maria faz o corpo? Maria não é mãe de Deus, irmãos. Maria é mãe do corpo do Cristo. O corpo é a semente da mulher. E o Cristo encarnou. O Verbo encarnou. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O nosso Senhor Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo de Deus, que desde o princípio criava todas as coisas. Antes mesmo do mundo vir à existência, Jesus já estava. Jesus já existia. E como filho, Deus entrega a Ele, por amor a mim e por amor a você. E Ele não nasce como um Deus todo-poderoso, nasce como homem. Sujeito aos mesmos problemas, às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. E a Bíblia diz que Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu todos os mandamentos, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Não houve nele erro, não houve nele pecado, não houve nele falha. E ele se entrega à morte, para que eu e você possamos ter vida e vida com abundância. Não viva à margem do Evangelho, viva o Evangelho de Cristo. Não seja daqueles que enfeita a sua casa de Papai Noel, como se o Papai Noel fosse o centro da sua vida. Não, 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 não. Traga lembrança. O que esses dias representam? O que nós estamos trazendo à lembrança?
Deus Pai entregou o seu Filho unigênito. A nós, um Filho nos foi dado. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O Cristo, Ele morre, ressuscita, aparece para Pedro, aparece para os 12 e aparece para mais de 500 irmãos. Qualquer juiz na terra, com 2 ou 3 testemunhas, já toma veredito. Não é isso? Se tiver 2 ou 3 testemunhas falando a mesma coisa, coitado do réu. O Cristo, vivo e ressurreto, aparece para 12. Não bastasse, aparece para 500 de uma vez. Sabe por que isso aqui está escrito? Para que não haja dúvida. As testemunhas são fiéis e verdadeiras, declarando tudo o que o Cristo fez. E Ele ressuscitou. Fala para o teu irmão, Ele ressuscitou. Meu irmão, Ele veio por amor de nós, perdoou os nossos pecados através do seu sangue, mas ressurge da morte, rompe o inferno, rompe as cadeias da morte e sobe. E as pessoas veem Ele vivo, andando. E o que é mais maravilhoso, estão agora reunidos, um grupo deles, Atos 1 e 6, e estavam reunidos com Ele e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Eles estão perguntando se Jesus vai governar Israel, pois Ele ressuscitou, está entre eles. É agora que o Senhor vai governar o mundo. Se eles tivessem vindo na aula ontem, eles iam saber. Aleluia! Meu irmão, veja só. Verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas. Ele acabou de falar isso e começou a subir. Aleluia. Que coisa gloriosa. O Cristo ressurreto começa a subir, todo mundo olhando. E uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Do jeito que você viu ele subir, você vai ver ele lá. E deixa eu dizer, vai soar a última trombeta. E o Verbo encarnado te dará um corpo glorificado. E você vai subir para se encontrar com Jesus nos ares. Vale a pena colocar Jesus no centro da tua história. Você vai subir e vai se encontrar com Ele nos ares. E você estará na boda do Cordeiro, uma festividade
Coisa linda, por 7 anos de festa. Tanaragashori Amanagás. E o mesmo Jesus vai descer na terra. O mesmo. Aquele que estava antes da fundação do mundo. Aquele que foi profetizado para Eva. Aquele que foi profetizado por tantos profetas. E por Isaías dizendo, um menino. Falando da forma que ele nasceria. O mesmo Jesus que nasceu e ressuscitou e subiu aos céus e levou a sua igreja, ele vai descer. Apocalipse 19:11 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aleluia! Quem é que está montado no cavalo branco? O Verbo de Deus. Quem é o Verbo? O Cristo. Aleluia! O Verbo de Deus montado num cavalo branco. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos e com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente, pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O diabo, ele é tão astuto, irmãos, que ele coloca Maria como uma rainha, segurando um bebezinho. Mas deixa eu dizer para você, o bebezinho veio, cresceu, virou homem, morreu, desceu às profundezas do abismo, destruiu as fortalezas da morte, amarrou Satanás, amarrou as obras das trevas, subiu levando cativo o cativeiro. Não foi só ele que ressuscitou, todos os santos desde Adão ressuscitaram com ele, por 40 dias andaram sobre a terra. E subiu aos céus à vista de todos. E agora ele está dizendo, do mesmo jeito ele voltará. Mas agora o profeta lá em Apocalipse está dizendo, o Verbo descerá, assentado num cavalo, seus olhos são chama viva, sua língua é como uma espada. Meu irmão, o teu Senhor está voltando, não como cordeiro, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Alamam Toromanagassúria. E tem no seu manto, sobre a sua coxa, um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que dia de glória! Ele voltará e vai governar a terra. E se você estiver juntamente com os santos, ressuscitado, você voltará com ele. O que nessa vida vale a pena? Pelo que você tem se afastado do Senhor? Volte-se inteiramente a Ele e diga: Senhor Jesus, eu quero o Senhor no centro da minha vida, eu quero o Cristo na minha história, eu quero Jesus na minha família, eu quero a Sua palavra na minha família. Às vezes nós queremos escolher alguns textos para nós. Não, meu irmão, é toda a palavra que faz parte da tua história. Arashekoramanagasúria. Aleluia. Onde ministrávamos sobre a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que desce dos céus. E a Bíblia diz que ficará pairando sobre a Jerusalém terrestre. Ela vai ficar no ar, no governo de Cristo por 1000 anos. Todos os reinos da terra se prostrarão e adorarão. E sabe o que é maravilhoso?
você não vai precisar de nada disso, porque você sempre esteve do lado do Rei dos Reis, você sempre esteve do lado do Messias, do lado do Cristo. Arashekomanagashúria. Quero convidar você a se colocar de pé, por favor. E eu quero convidar você que ama o Senhor e que deseja que Ele esteja entronizado na tua vida, a vir à frente. E você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero viver de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu querer. Eu não quero estar preso ao meu pecado. Toda vez que nós falhamos, que nós erramos, nós perdemos a vontade de orar. E é bem simples, é vergonha do nosso pecado. Ao ponto que o profeta diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas Deus está dizendo: eu dei meu filho. Eu dei o meu filho a você, para que você possa ter acesso a mim. Então não despreze o sangue do meu filho derramado em teu favor, para que você possa se aproximar a mim. Você pode se achegar a Ele com confiança. Você pode se achegar a Deus com ousadia, por causa do amor do Pai. Te amou ao ponto de entregar o seu próprio filho. E o apóstolo escreve: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não te dará também as demais coisas? Aquilo que você está precisando, peça com fé, peça crendo, e você receberá. O pastor, juntamente com o ministério, estará adorando ao Senhor. Quero convidar os presbíteros que estejam aqui à frente. Nós vamos estar orando contigo, ministrando sobre a tua vida. Me tomastes em teus braços.